Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitura e hoje eu venho-vos recomendar livros para entrarem no espírito natalício. Eu própria tenho andado a ler algumas coisas para entrar dentro do espírito de Natal e pensei, e por que não recomendar livros que se passem na altura de Natal para vos fazer a vocês entrar no espírito? Então eu selecionei 6 livros, todos para géneros diferentes e idades diferentes, para vos fazerem entrar no espírito de Natal. O primeiro livro que eu vos venho a recomendar é Quando a Neve Cai, de John Green, Maureen Johnson e Lauren Merkel. Então, este livro é jovem adulto, portanto, é um romance jovem adulto para um público um bocadinho mais jovem e passa-se precisamente durante a altura do Natal. E então nós temos 13 histórias aqui, cada uma escrita por um autor diferente. O que é interessante aqui é que no final das histórias as 3 cruzam-se. Então, se estão à procura de uma coisa leve, uma coisa assim para descontrair, uma coisa mais jovem, esta é uma leitura que eu recomendo para esta altura do ano. Passa-se no Natal, cada uma das histórias tem um protagonista diferente, com um problema qualquer que vai ser desenvolvido ao longo da história. Este livro teve uma adaptação para filme da Netflix. Eu ainda não o vi, mas vi o trailer e o trailer não tem nada a ver com o livro e todas as reviews que eu vi diziam que o filme era bastante fraco e que não tinha mesmo nada a ver com o livro. Portanto, eu não vos posso propriamente aconselhar o filme, mas ele existe. Para um público mais jovem, ou se gostam de ler assim coisas mais infanto-juvenis, um que eu vos recomendo é sem dúvida As Mulherzinhas. Esta edição é inglesa, mas existe em português várias edições e As Mulherzinhas é uma história que passa muitas vezes pelo Natal. O que eu quero dizer? Esta história passa-se durante alguns meses e alguns anos e voltamos ao momento do Natal. O Natal é um momento muito significativo nas Mulherzinhas. A história começa no Natal. Penso que até a primeira frase é relativa a isso, porque a primeira frase é exatamente Natal não vai ser Natal sem prendas. E então é uma história que se foca muito no Natal porque tem aquela união da família. Para quem não conhece a história das Mulherzinhas, é uma história de 4 filhas da família March, a Beth, a Joe, a Amy e a Meg, que estão com a mãe sozinhas em casa porque o pai está na guerra naquele momento. E a história começa precisamente no Natal, quando elas estão a passar algumas dificuldades porque o pai está na guerra, e então temos esta história da família, do crescimento destas raparigas para se tornarem de facto mulherzinhas. Este livro é de Louisa May Alcott e esta é uma obra que é para crianças, mas atravessa gerações. É um livro que mexe muito connosco, que nos ensina muito e é um livro sobre esta evolução da família. Eu sei que é muito difícil vocês perceberem, ok, este livro tem interesse porque é a evolução da família. Tem muito mais que isso, mas é muito difícil explicar. Só quem leu vai entender. É uma história mesmo lindíssima. Tem vários filmes, um deles bastante recente, por isso eu recomendo, se pegarem neste, então vejam também o filme, que vale a pena. Este é o primeiro de uma saga de 4, os mais conhecidos são os 2 primeiros, porque são a história mais seguida e mais focada nestas 4 meninas. Se o que vos apetece na altura de Natal é um romance mais levezinho para ouvir em áudio, então eu recomendo que ouçam 8 Noites de Inverno, 8 Winter Nights. É uma história por Liz Maverick e então passa-se na altura de Natal, mas focada mais no Hanukkah, porque as personagens são judias. Então nesta novela curtinha nós temos uma rapariga chamada Rachel, que está na festa de Hanukkah anual e lá conhece um rapaz chamado Oz. E então é uma daquelas situações de amor à primeira vista, ela está completamente encantada e nesse momento chega a sua melhor amiga, a Tamara, que é uma pessoa extremamente extrovertida, que adora toda a gente, que é muito calorosa e acaba por lhe ficar com o rapaz. Entretanto, passa-se um ano em que o Oz e a Tamara namoram e a Rachel vive naquele sofrimento de ver a melhor amiga a namorar com o rapaz de quem ela gosta. E então, passado um ano, acontece que o rapaz teve um acidente de moto e está com a perna engessada no apartamento, quase sem se conseguir mexer, e nessa altura eles rompem o namoro. A Tamara vai-se embora de viagem e a única coisa que pede é à Rachel para ir tomar conta do Oz para ter a certeza que ele está bem. O Oz, quando vê lá a Rachel, a primeira coisa que lhe pede é: por favor, ajuda-me a recuperar a Tamara. E então temos a Rachel a tentar escrever cartas de amor por parte do Oz para a Tamara, para tentar que ele reconquiste a melhor amiga quando ela própria está apaixonada por ele. É um romance doce, é um romance previsível, é assim um romance muito curtinho, todo passado neste ambiente de Natal. Está muito interessante, muito bem feito, tem muito ritmo. E se estão à procura de uma coisa assim curtinha para ouvir, este é um que eu vos recomendo. Também para romances de adultos tenho aqui A Prenda de Natal. Esta capa é tipicamente natalícia, tem assim um relevo nestes flocos de neve. É uma capa muito bonita. Este livro é de Glenn Beck, que é um apresentador de televisão, ele é muito conhecido
E então, este senhor aqui, e então esta história é inspirada por factos verídicos da vida dele. Não é uma narração dos factos, a história é ficcionada, tem assim um elemento de quase fantasia aqui, mas é inspirada em acontecimentos reais. Então este livro conta a história de Eddie, que tem o sonho de receber uma bicicleta no Natal. E então ele sabe que a família está a passar necessidades desde que o pai faleceu, mas acha que a mãe, por um milagre, vai conseguir ter ali a bicicleta debaixo da árvore de Natal. Quando se chega ao dia de Natal, porém, o que ele tem é uma caixa pequena e quando ele vai abrir tem lá uma camisola tricotada à mão e ele fica furioso. O que acontece é que depois disso dá-se um acidente. Eu não vos vou contar muito mais daqui. A história tem um bocadinho de fantasia, é muito sobre a família, sobre o valor que damos ao presente e sobre, às vezes nós queremos um bocadinho mais e ficamos tristes porque não temos mais e não damos valor ao que temos neste momento e não percebemos que isso às vezes é mais importante. Eu fiquei muito surpreendida com esta história porque acaba por ter um peso bastante grande. É uma história que acaba por ser bastante triste no fim. E não estou a dizer que acaba mal, mas é uma história que mexe connosco e que nos deixa um bocadinho tristes e pesarosos a pensar em todas estas questões que o autor nos propõe. Se gostam assim de livros baseados em histórias verídicas e que nos fazem pensar, então esta é a leitura natalícia ideal para vocês. Ainda num registro mais adulto temos Por um Fio, de Ray Morwell. Eu vou deixar aí a imagem porque eu tenho a minha cópia emprestada. Então, este livro conta a história de Georgie e a Georgie é casada, tem 2 filhas, vive com o marido e sabe que o casamento dela está por um fio. As coisas não andam propriamente a funcionar no casamento e ela anda muito envolvida em trabalho e com montes de questões no trabalho que tem que resolver e acaba por negligenciar um bocadinho a família. Acontece que chega-se à altura do Natal e era suposto eles irem todos para a casa dos sogros dela, portanto dos pais do marido, para passarem o Natal. E nessa altura surge então uma proposta que ela estava à espera há montes de tempo no trabalho. Então ela decide, não, eu tenho que fazer isto. E o marido diz, ok, tu ficas, mas eu vou, e leva as miúdas. E então o que é que acontece? Quando ela tenta telefonar para o marido, à casa dos sogros, para falar com ele, para ver se está tudo bem, ela encontra ali uma espécie de ligação para o passado. Este livro foca-se um bocadinho em porque é que eles estão juntos, como é que eles se juntaram. Nesta história nós acompanhamos a protagonista a relembrar tudo o que aconteceu entre ela e o marido, porque é que eles se juntaram, porque é que se apaixonaram, porque é que ainda estão juntos. É uma história lindíssima que eu adorei. Tem assim este elemento de fantasia da chamada telefónica ir dar ao passado, mas ainda assim é uma história contemporânea, acaba por ter muito ritmo, lê-se muito bem como um romance e não como fantasia, e é uma autora que eu adoro e eu recomendo muito que peguem neste, vale muito a pena e também nos deixa assim com o coração quente e bem no espírito de Natal. A seguir, eu não podia vos falar de recomendações de livros passados no Natal sem falar num conto de Natal de Charles Dickens. Um conto de Natal, um cântico de Natal, uma canção de Natal. Foi traduzido de várias formas para português. Em inglês é Christmas Carol e é uma história extremamente conhecida, quanto mais não seja pela quantidade enorme de adaptações cinematográficas que há, montes de filmes, de séries, de desenhos animados. Eu via montes deles em criança sem saber sequer que era um livro. E então conta a história de Scrooge, que é um homem muito, muito avarento e muito agarrado ao dinheiro. Ebenezer Scrooge é um homem extremamente avarento e que não liga a nada de Natal, não quer saber, é um homem mesmo muito, muito mau. E um dia, à noite, ele é visitado pelos 3 espíritos, o do Natal passado, o do Natal presente e o do Natal futuro. E cada espírito leva-o numa viagem de conhecimento, a relembrar o Natal passado, aquilo que ele passou, a pessoa que ele já foi, a falar do Natal presente e a mostrar-lhe um bocadinho do futuro que aí vem se ele continuar a ser assim. Esta é uma história para crianças, jovens e velhos, é uma história lindíssima que vale muito a pena ler, lê-se num instante e é uma obra que cativa e cada vez que eu a leio sinto-me sempre sorridente e mesmo dentro do espírito de Natal. Se gostam muito de Charles Dickens e já leram este, um outro que podem pegar é A Voz dos Sinos. É uma história muito semelhante ao Conto de Natal, mas passada com os sinos de Ano Novo. Então tem na mesma este aspecto de passado, presente e futuro, mas é tudo de volta dos sinos de Ano Novo. Fica a dica. E vou deixar aqui um bónus para quem é mesmo fã de um conto de Natal de Charles Dickens. Este livro chama-se The Christmas Angel, o Anjo de Natal. Este livro é de Abby Farrell Brown e eu li-o à espera de uma história de Natal, dei assim uma vista de olhos à descrição, pareceu-me interessante e quando eu comecei a ouvir a história, meu Deus, é tão parecido com a história do conto de Natal de Charles Dickens. É uma coisa extraordinária. Tem exatamente o mesmo conceito base.
Então este livro conta a história da Miss Terry. E a Miss Terry está revoltada e ela acha que não existe nada disso de espírito de Natal. Então o que é que ela faz? Pega nas caixas com brinquedos antigos dela e mete-os todos, um a um, na rua. A ideia dela é fazer uma experiência e ver o que é que acontece quando alguém se depara com um brinquedo desses na rua. Só que o que ela não estava à espera é que o anjo da árvore de Natal do passado dela lhe aparecesse. A história desenrola-se com o que é que acontece a cada um dos brinquedos. É uma história mesmo de aquecer o coração, de nos deixar com um sorriso e uma história de nos pôr bem no espírito natalício. E foi isso, pessoal. Estas são as minhas recomendações para livros para lerem nesta altura, para entrarem no espírito de Natal. E vocês gostam de livros nesta altura de Natal? Gostaram destas recomendações? Já leram alguma delas? Tinham mais alguma? Digam-me aí em baixo. Gostem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos que estão a precisar de entrar no espírito de Natal e não se esqueçam de subscrever o meu canal para me ajudar neste projeto. Eu vejo no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!